O texto, né, que nós tomamos como base para ministrar está registrado lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, né, no capítulo 3, os versos 9 e 10, mas eu vou ler a partir do verso de número 1 mesmo. Vou ler do 1 ao 10, tá? Com muita calma, se você puder pegar sua Bíblia, acompanhar, se você quiser tomar nota, tá? Então, o texto base, Provérbios, capítulo 3, verso de 1 a 10, que diz assim, olha como diz a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Repita comigo: guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, então agora, os meus mandamentos te acrescentarão vida e paz. Verso de número 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Repita comigo: confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E o texto continua dizendo: e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Né? E agora, os dois versículos, né, que nós vamos tomar como base. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Quantos creem que há poder nas palavras, na palavra de Deus? Amém? Então, vamos ler o verso de número 9 e o verso de número 10. Vamos todos juntos? 1, 2 e... Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Glória a Deus. Que benção, né, queridos? Esse é o texto que nós vamos tomar como base, né, para ministrar a respeito hoje de um assunto muito delicado, como eu disse aqui, que é um assunto de finanças, né? Aquilo que, né, mexe aí, né, com muitas famílias, mexe com o pensamento, com o coração de muitas pessoas, né? E eu falei com relação, queridos, né, durante o tempo desse tema ter sido negligenciado, né? E quando nós, né, como pastores, os líderes, eles negligenciam o ensino mais aprofundado a respeito desse tema dentro das nossas igrejas, queridos, né, nós estamos, na verdade, usurpando, né, o direito, né, das pessoas, do povo, eles serem abençoados por Deus. Porque existe, né, essa correlação, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser sábios. Então, quando nós negligenciamos o ensino, né, acontece que o nosso povo fica desinformado, o nosso povo não adquire conhecimento, e porque não adquire conhecimento, coisas erradas, né, podem acontecer. E olha que interessante, né? Vejam como isso é sério, irmãos. No livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É sério, irmãos. O meu povo
ele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A única coisa que tem o poder de destruir o povo de Deus é a falta do conhecimento. Quando nós não conhecemos, isso pode nos trazer, né, segundo a palavra de Deus, a destruição. Então, olha que interessante, no contexto bíblico aqui, conhecimento é frequentemente associado, queridos, não apenas informação adquirida, mas conhecimento aqui, né, que lhe falta conhecimento, aqui está associado diretamente à sabedoria divina do próprio Deus e também discernimento espiritual. Ou seja, quando nos falta sabedoria da parte de Deus, né, que é o conhecimento, quando nos falta, né, esse discernimento, isso pode destruir, né, o povo de Deus. Falta de sabedoria e falta de discernimento. Há tantas pessoas por aí que estão sendo enganadas, porque está faltando exatamente isso. Está faltando conhecimento da parte de Deus, e aí elas não conseguem se defender dentro da palavra de Deus, e falta também discernimento. Tantas pessoas que têm se passado, né, por pastores, tantos ensinamentos errados, e muitas vezes a igreja, porque tem lhe faltado conhecimento específico em determinada área, tem absorvido aquilo, e aquilo tem causado, né, a destruição, né, do povo. Então, quando falta o conhecimento, as pessoas elas ficam privadas de tomarem, né, as decisões corretas. Se eu não sei o que é o certo, começamos então a tomar decisões o quê? Erradas. Decisões que não são boas. Isso tudo porque falta o conhecimento. E aí nós erramos. Mas a verdade é que ninguém quer errar, ou ninguém erra, né? Simplesmente porque quer errar. Aqui, como o texto diz, as pessoas são destruídas, as pessoas erram porque estão lhe faltando conhecimento. Né? E o conhecimento, queridos, né? As pessoas erram por basicamente dois motivos. O primeiro deles é esse, porque falta o conhecimento, eu não aprendi. E se eu não tenho o conhecimento do que é o certo, eu acabo fazendo o errado. Né? Mas o segundo, e aqui é o que estava acontecendo com o povo, não é o povo estava sendo destruído, não é porque o conhecimento foi, né, negado a eles. Pelo contrário, eles receberam o conhecimento, mas eles deliberadamente resolveram negligenciar aquilo que eles tinham aprendido. Consegue entender? É nós aqui hoje, nós estamos aqui hoje nesse seminário, estamos começando hoje, nós estamos aprendendo a respeito de uma área muito específica dentro da Bíblia, né? Vamos falar de finanças. Mas não adianta nada nós aprendermos, termos aqui o conhecimento, mas nós negligenciarmos a aplicação daquilo que nós vamos aprender aqui durante esses dias. Né? E aquilo que a Bíblia diz, não adianta nada eu ouvir se eu não praticar. Né? Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser não somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. E o povo aqui, naquela época, eles estavam sendo destruídos, porque eles tinham sim o conhecimento, mas deliberadamente eles resolveram rejeitar o conhecimento. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque a continuação, né, do texto que nós lemos, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a continuação desse texto, a primeira parte vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas a continuação do texto é o seguinte: como você rejeitou o conhecimento, eu também, diz o Senhor, o rejeitarei. Sério, irmãos? Então, o conhecimento, eles tinham o conhecimento. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram o conhecimento. E por terem rejeitado o conhecimento, Deus está falando: eu também vou rejeitar vocês. Eu ensinei para vocês, mas vocês não querem aprender, não querem praticar o que eu ensinei. Então, como vocês estão me rejeitando o meu conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Isso é sério. E é para nós pensarmos, né? E fazermos valer aquilo que nós aprendemos aqui, né? Ao longo, né, dos cultos, nas ministrações, nos estudos e em trabalhos específicos, assim como esse. Então, a nossa proposta aqui hoje, queridos, é trazer conhecimento aos irmãos, né? Para que esse conhecimento, ele vire o quê? Sabedoria, né? Para ser aplicada às nossas vidas. Não para ser rejeitado, mas para ser aplicado em nossas vidas.
E aí, outro dia, né, alguém me perguntou, eu achei muito interessante, alguém perguntou para um determinado pastor assim, pastor, é, qual que é a diferença, né, entre conhecimento e sabedoria? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Conhecimento, queridos, é você saber, né, um exemplo claro aqui para os irmãos entenderem melhor. Conhecimento é você saber que o tomate, né, o tomate ele não é um legume, ele é o quê? Uma fruta. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, né? Quantos sabiam que o tomate é uma fruta aqui? Tem gente que não sabia, né? Agora você tem um conhecimento, você sabe, o tomate é uma fruta. Agora, sabedoria é você não usar o tomate numa salada de fruta. Já pensou? Maçã, mamão, banana, uva, né? Kiwi. Você bota os tomates lá no meio. Né? Então, conhecimento é eu saber que ele é uma fruta, mas sabedoria é o quê? Eu não usar o tomate numa salada de fruta. Ou seja, sabedoria é eu aplicar o conhecimento que eu recebi. E a nossa intenção aqui nessa noite é isso, é nós, né, passarmos para os irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, o conhecimento, para que também, através do Espírito Santo que habita no seu coração, ele fazer com que esse conhecimento ele se transforme em sabedoria. Amém? Glória a Deus. É a temática proposta, né? As bem-aventuranças, né, do contribuinte fiel. Quando o pastor João falou a respeito desse tema, né, eu, orando a Deus, pedi um direcionamento de Deus, me fez observar, queridos, algumas questões, né, dentro da própria temática, dentro do próprio tema. Olha só, né? O tema é as bem-aventuranças do contribuinte fiel. Ora, se existe contribuinte fiel, é porque, por inferência, nós podemos dizer que existe um contribuinte infiel, né? Então, olha só, existe o contribuinte fiel, mas existe o contribuinte infiel. Agora, o interessante é que todos os dois são o quê? Contribuintes. Todos os dois contribuem. Só que um é fiel e o outro é infiel. E muitas vezes nós levamos essa questão do contribuinte fiel com relação à frequência. Ah, eu pego o dízimo todo dia, todo mês, eu oferto sempre que eu vou aos cultos. Então, nós, às vezes, associamos essa fidelidade à constância, mas, na verdade, ela vai muito além disso. E nós vamos ver aqui hoje, nessa noite, né? A fidelidade, queridos, é um atributo comunicável do caráter divino. Nós sabemos que Deus tem os atributos que são incomunicáveis, mas tem atributos que ele comunica conosco. O amor, a própria fidelidade, ele comunica conosco. Deus, ele é o quê? Fiel, né? Então, esses atributos, Deus, ele quis, pela sua infinita graça e sabedoria, comunicar, compartilhar conosco, né? Com a criatura que ele fez, a sua imagem e semelhança. Números 23, 19 diz assim, olha só, a fidelidade de Deus. Olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aqui nós conseguimos enxergar a fidelidade de Deus. Mas como, pastor? Porque se ele fala, ele é fiel para cumprir. Nós muitas vezes não. Muitas vezes, né, nós falamos, tratamos, assumimos compromisso e que por alguma coisa, por algum motivo, nós deixamos de honrar, nós deixamos de cumprir. Mas Deus não é assim. Deus, ele é fiel porque a fidelidade faz parte do caráter de Deus. E Jeremias, capítulo 1, verso 12, a parte B do versículo, diz assim: porque eu, Deus, né, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. É um sinal, né, uma condição de fidelidade da parte de Deus para nós. E ainda lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E a segunda parte do versículo vai dizer: em quem, ou seja, em Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Mas isso é profundo demais. Deus, em momento algum, em função da sua fidelidade, que é parte do seu caráter, em momento algum ele titubeia, em momento algum ele pelo menos pensa, né, em mudar aquilo que ele falou.
Deus te prometeu, o que vai acontecer? Ele vai cumprir. Isso é fidelidade, irmão. É fidelidade. Se ele falou, se ele prometeu, ele vai cumprir sim. E o interessante é que às vezes nós queremos, né, receber da parte de Deus alguma promessa, né, de algum arauto, de algum oráculo que vem, que fala conosco, e talvez você fale, pastor, mas Deus prometeu nada para mim, ninguém nunca falou nada para mim. Irmãos, aqui na Bíblia contém mais de 32 promessas que são para mim e para você, e se elas estão aqui, irmãos, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque ele é fiel, porque ele vela por cumprir a sua palavra. Agora, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento do que está aqui, escrito aqui, como é que eu vou usufruir das bênçãos do Senhor? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele é um Deus fiel. E ele, se ele prometeu, que ele pode ter certeza que ele vai cumprir. E a Bíblia diz que existem bem-aventuranças para aqueles que são contribuintes fiéis. E se ele prometeu essas bem-aventuranças, pode ter certeza, irmãos, elas vão se cumprir na nossa vida. Bem, pode crer nisso, amém? Porque não é eu que estou falando, é Deus que está falando, é a palavra dele que está falando. Então, nada melhor, queridos, do que nós iniciarmos, né, aqui, falando a respeito do que é ser bem-aventurado. As bem-aventuranças do contribuinte fiel. Então, o que é ser bem-aventurado? Né? Olha só, segundo a Bíblia, né, a expressão bem-aventurado é utilizada para descrever uma felicidade, mas não é uma felicidade qualquer, é uma felicidade suprema. É como se nós pudéssemos dizer, é a felicidade da felicidade. Isso é ser bem-aventurado, né? E só que a Bíblia vai classificar as bem-aventuranças, né, ou ser bem-aventurado, como uma felicidade suprema, daqueles que são justos e fiéis. Felicidade, né, a bem-aventurança, bem-aventurado é ser mais que feliz, certo? Não é somente ser feliz, mas ser bem-aventurado é ser mais que feliz, tá? Mas é somente para aqueles que são justos e fiéis. Olha que interessante. Observe, né? Bem-aventurado descreve a felicidade suprema. Nós falamos. É a pessoa ser mais que feliz. Mas as bem-aventuranças, elas não são para todos. Como assim, pastor? Não. As bem-aventuranças não são para todos, mas elas são para aqueles que são justos e fiéis. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como ser diferente. Não se deixe enganar. Deus não tem bem-aventuranças para aqueles que são infiéis. Não existe a mínima possibilidade de Deus ter bem-aventurança, né, para aqueles que são infiéis. Não existe essa possibilidade. Deus nunca vai prosperar alguém através de meios ilícitos. Não vai, irmãos. Isso pega o caráter dele, pega o princípio dele. Aí talvez você fale, pastor, mas eu conheço um fulano, um crente lá, um irmão lá da igreja. Ele é abençoado, mas sabe, por trás aí dos negócios dele, ele faz um negócio assim, meio assim, meio assado. E ele é próspero, irmão. Eu posso te afirmar com toda certeza. Pode até estar próximo, fazendo alguma coisa ilícita, mas eu posso afirmar com toda certeza que essa, né, prosperidade, ela não provém do Senhor. Não provém do Senhor. Porque Deus não tem prosperidade, não tem bem-aventurança para aquele que é infiel. Não tem. Porque senão é ele ferindo o seu próprio caráter, a sua própria conduta. Não vai acontecer isso. E sabe por que eu afirmo isso, irmão, com tanta certeza? Porque em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, fala o seguinte, olha só, a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. Não são as falcatruas, não são os negócios ilícitos que os infiéis praticam. Mas o que enriquece é a bênção do Senhor. E se não bastasse isso, o texto ainda continua dizendo que, além dela enriquecer, ela não traz consigo dores, porque ela vem dos céus. E tudo
que vem do céu, ele vem para nos abençoar e não traz consigo dores. É assim. Então, Deus ele não tem bem-aventurança. Nós já podemos começar dizendo que Deus não tem bem-aventurança para aqueles que são infiéis. Mas para que nós possamos falar, queridos, quais são essas bem-aventuranças, nós precisamos dar pelo menos 3 passos para trás aqui e fazer uma construção bíblica aqui mostrando 3 verdades, né? Que vai fazer com que nós realmente estejamos aptos a receber da parte de Deus essas bem-aventuranças que ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, nós temos que dar 3 passos atrás aí e aprender primeiro algumas verdades, que é exatamente conhecimento, né? Que nós vamos, né, estar buscando através da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai falar no coração dos irmãos. Amém. Olha que interessante, olha só. Provérbios, né, do texto que nós lemos, no versículo de número 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou seja, a primeira parte de toda a tua renda. A primeira verdade que nós devemos entender para que nós possamos estar aptos a receber essas bem-aventuranças da parte de Deus, a primeira verdade que nós temos que entender é que o que Jesus realmente quer de nós não é a oferta. Nunca foi. O que Jesus realmente quer de nós não é a oferta em si, mas o que ele quer de nós é a honra que a oferta demonstra. Jesus nunca esteve atrás da nossa oferta em si, mas ele está atrás da honra que aquela oferta expressa. É isso que ele quer. Você sabe por quê? Porque lá em Ageu vai dizer que o nosso Deus ele é o quê? Ele é o dono do ouro e de toda a prata. Ele não precisa, querido, do meu, do seu dinheiro. E, na verdade, se formos fazer uma análise profunda à luz da Bíblia, não é meu nem é seu, tudo é dele, por ele, para ele, vem dele, tudo é dele. Mas ele, na sua graça, infinita misericórdia, ele ainda deixa nós, né, ele ainda nos deixa administrar aquilo que é dele, nos tornando assim mordomos. E preste atenção, né? Mordomo também tem um mordomo fiel e um mordomo infiel. E eles também hão de prestar conta, né? Mas não é esse aqui o assunto, mas vamos lá. O que Deus quer, o que Jesus realmente quer é a honra. O que Deus exige de nós é honra. E honrar, sabe o que significa honrar? Honrar significa fazer distinção. Honrar significa dar um lugar de destaque. Isso é honrar. É por isso que Deus não está nem aí para nossa oferta em espécie. Mas o que ele quer de nós é o quê? A honra que ela vai expressar. É a honra que está por trás, né, dessa atitude em ofertar. Então, é interessante que nós entendamos isso. Né? Deus, ele, e quando nós, né, lemos no primeiro momento o texto, né,